A produção brasileira, ao contrário do que imaginava o modelo clássico, foi feita por pequenos empreendedores. Olá, o Canal Brasil recebe o escritor Jorge Caldeira para falar desse belíssimo livro que ele acaba de lançar, História da Riqueza no Brasil. Jorge, obrigada por receber o Brasil, vir conversar com a gente. São mais de 500 anos de história em que você traz não só a história do Brasil, mas a história da sua pesquisa nesses anos todos como escritor. Olá, boa tarde, em primeiro lugar. Um grande prazer estar com você, estar aqui falando por um Brasil, que é uma coisa muito importante para o debate e para a compreensão do nosso país. De fato, esse livro é um resumo mesmo de 40 anos de pesquisa. Quer dizer, é uma história econômica completa, desde o que havia de economia e produção de riqueza antes da chegada dos europeus na América, até abril de 2017. Né? Enfim. E ele é a soma de vários outros trabalhos que eu já vinha fazendo, só que agora pondo tudo junto e mostrando isso como uma totalidade, uma visão completa da evolução da riqueza, da produção de riqueza, do desenvolvimento da economia no Brasil. Jorge, o seu livro quebra várias conclusões que a gente carrega há anos sobre a história do Brasil, né? E claro que a principal delas é exatamente quando, quanto e como que o país gerou riqueza, né? E a gente, até hoje, até o seu livro, a gente tinha noção de que a geração de riqueza no Brasil é uma coisa recente, de um século e meio para trás, e o teu livro está mostrando que não, né? Por que a gente não conseguiu enxergar isso antes? Por causa dos instrumentos de pesquisa que possibilitavam que essa riqueza fosse vista. Na verdade, esse livro é um pouco fruto da evolução da informática, dos bancos de dados, do processamento estatístico das informações desses bancos de dados, que permitiram construir um retrato do passado econômico que não era acessível para as pessoas até muito recentemente. Esses métodos foram desenvolvidos dos anos 70 para cá, né, 1970 para cá. Então, o grosso das interpretações brasileiras foi feita sem o acesso a esse tipo de dado. E aí você juntou econometria com antropologia e conseguiu... Então, o que as duas coisas têm a ver? Quer dizer, esse livro, ele se baseia, toda a história da riqueza, que ele é basicamente uma história da produção de riqueza e menos de distribuição. Por quê? Porque as diferenças de números são muito grandes em relação aos métodos tradicionais. Toda a avaliação anterior da produção de riqueza se baseava em conceitos abstratos, tipo economia de subsistência, latifúndio, ciclos de exportação, colônia de exploração, ou qualquer coisa do gênero. Esse baseia-se unicamente em estimativas do tamanho da riqueza produzida, quer dizer, produziu-se tanto, a evolução foi essa, chegou a esse tamanho é comparável com tal e qual outro no resto do mundo, e assim o retrato que tem da evolução da produção de riqueza no Brasil é um retrato montado sobre pressupostos quantitativos, que é uma coisa que não existia para o todo da história do Brasil até a publicação desse livro. Você traz uma visão diferente do que exatamente nesse ponto que você tocou, que é a questão da subsistência, né? A gente está há um século, pelo menos, interpretando a formação econômica do Brasil como basicamente uma economia de subsistência. Você mostra que não, né? E mostra que não e traz uma outra quebra, que é os índios geravam a riqueza. Então, quando surgiu a econometria, começaram a aparecer os primeiros retratos de tamanho da economia do Brasil, especialmente na colônia. Eles eram completamente diferentes daquilo que se imaginava. O que se imaginava antes, com base na leitura tradicional dos documentos? Que a riqueza era só no setor exportador. Então, a lógica é que toda a riqueza se concentrava no latifúndio escravista, na exploração de produtos de exportação. Quando se foi medir, percebeu-se que não, que o retrato que tinha era de pequena produção no mercado interno, gerando muito valor. E aí, alguns antropólogos, isso já nos anos 70, 80, resolveram medir
o trabalho dos índios com os mesmos instrumentos de medida que se usava para medir produção na fábrica. Cronoanalista, vendo como é que trabalhava, quantas horas, o que fazia, como produzia. E aí as descobertas foram de que não, a economia, especialmente dos Tupi-Guarani, que detinham um conhecimento tecnológico de agricultura muito melhor do que muito mais sofisticado que os outros povos, eles trabalhando 2 horas produziam todo o necessário para viver, mais um estoque de reserva alimentar para o grupo se manter nos momentos de necessidade, e isso no momento que a Europa passava fome, né? Onde isso não era conseguido pelas economias europeias daquele momento. Aí ficou claro que a questão, o que é produção de riqueza? Você tem 2 jeitos de entender isso. Uma é você produzir mais bens do que você consome. Hoje em dia é associado a dinheiro, mas isso na época do descobrimento, sei lá, e mesmo na Europa, o castelo do senhor feudal não era um bem vendável e nem, enfim, era hipotecado em dinheiro, nem servia para transações financeiras, mas era riqueza. Então, no sentido de acúmulo de bens, uma sociedade que nem tinha moeda, como a dos Tupi e Guarani, conseguiam produzir muito. E aí, quando você percebe isso, começa a entender a lógica do encontro de europeus e Tupi, europeus variados, franceses, espanhóis, portugueses, eu mostro isso em detalhe, que eles tinham ferro e conseguiram convencer, graças ao fornecimento de ferro, os grupos a cortarem madeira e fornecerem outros bens para exportação. O que é isso? Aumentou a produção de excedentes, sem ninguém ser forçado a isso. Os índios cortavam para o Brasil porque queriam receber ferro. E eles eram produtivos, né? E eram produtivos, extremamente produtivos. Bom, essa noção, no momento que você percebe que ela já está desde a base mais antiga da ocupação brasileira, e vai prosseguindo no sentido da acumulação até, vamos dizer, os ricos europeus, você percebe que a produção tinha outra natureza no Brasil como um todo. E a noção que todos os clássicos e todos que estudavam história econômica até os anos 70 partilhavam, era a de que todos viviam na subsistência. A economia de subsistência é um truísmo, quer dizer o seguinte, economia incapaz de produzir mais que os mínimos vitais. Bom, isso tem desde os mais conservadores, as histórias dos conservadores, até os marxistas mais radicais. Todo mundo partilhava essa noção. Essa caiu. E o retrato que emerge, por exemplo, da colônia, é de um Brasil completamente diferente do retrato que você tinha no estudo clássico, que bom, o Brasil, a colônia ficou pobre porque organizou sua produção para exportar, a riqueza ia para fora. Fomos explorados, etc. Então, bom, a medida da economia colonial, lá no seu fim, cerca de 1800, a economia brasileira era quase o dobro da metropolitana portuguesa, ou o dobro, assim, alguma coisa desta proporção. Isso quer dizer o seguinte, dado o regime de monopólio de comércio externo, o mercado interno cresceu mais do que o setor exportador. Então, a riqueza do Brasil colonial foi produzida aqui dentro, por quem estava aqui dentro, exatamente naquele setor que até hoje se imaginava que não tinha produção de riqueza. Isso muda radicalmente o problema a ser explicado. Claro. Não é mais uma questão de dar uma resposta nova ao antigo problema. O problema é outro, gente. O que esses novos instrumentos de medida permitiram identificar é outro tipo de história econômica. Não, e mostra cronologicamente as escolhas que foram sendo feitas, né, misturadas com a política e que resultados econômicos elas traziam. É interessante no começo do livro como a gente percebe o seguinte, que essa geração de riqueza, essa produtividade, essa pujança econômica que tinha no Brasil desde ali do começo da descoberta, era uma coisa que era bem distribuída entre o Nordeste e o Sudeste, quer dizer, eram economias semelhantes. Onde é que acontece a separação e transforma economias tão desiguais entre o Nordeste e o Sudeste brasileiro? No período colonial era mais o contrário. O Nordeste era mais rico do que o Sul, bem mais rico que o Sul. Na época de Minas, das minerações, Minas, Goiás, Mato Grosso, apareceram como economias muito ricas, né? Então, claro, havia o que tornava mais igual dentro dessa desigualdade de riqueza é que a produção brasileira, ao contrário do que imaginava o modelo clássico, foi feita por pequenos empreendedores.
a estrutura básica, né, que produziu a riqueza no Brasil é pequeno empreendedor individual, autônomo, grupo quase familiar, organização muito empreendedora, que tinha muito pouca estabilidade, era uma coisa muito móvel à sociedade, as pessoas procurando. O Brasil foi o primeiro lugar do mundo onde o sentido da vida foi você morrer numa posição social diferente da que você nasceu. E isso valia para todo mundo. Quer dizer, o símbolo que eu uso disso, uma índia chamada Guaibim-Pará, ninguém sabe o nome, que nasceu numa tribo Tupinambá, na Bahia, filha do chefe Taparica. Quando casou-se com Diogo Álvares Correia, que esse todo mundo sabe quem é, o Caramuru, né? Os dois já estavam ricos, no fim da década de 1520, foram ricos para a Europa, onde Guaibim-Pará conheceu Catarina Nerange, que era uma nobre em Rouen, foi batizada com o nome de Catarina. Catherine de Brasil, Catarina Paraguaçu. Agora já sabemos quem é. Muito bem. Esse casal morreu em 1569, tinha tido dinheiro para Catarina convertida, construir igreja, fazer obras de toda espécie. Os filhos casaram com os melhores e mais ricos portugueses que vieram. Se você pega a genealogia baiana, todos descendem dos dois. Muito bem. O que acontece aí? Ela nasceu numa posição tribal, numa cultura tribal, e morreu como grande dama de uma sociedade rica, ou a sociedade europeia mais rica do espaço colonial brasileiro. E o Caramuru nasceu pobre e morreu rico. Os dois nasceram numa cultura e foram para outra. Ela na cultura tupi, acabou na cultura ocidental, ele português acabou numa mescla brasileira cultural. E empreenderam. Esse sentido da vida de empreender não era o sentido da vida europeia na época. Lá era, como dizia o ditado, lé com lé, cré com cré. Nasceu nobre, morre nobre, nasceu pobre, morre pobre. O sentido da vida era manter a estabilidade, manter a hierarquia da vida social, né? Então, isso o Brasil, desde sempre, deixou de ter essa função e não deixou de ter nem mesmo quando veio o trabalho compulsório africano, né? Que era a escravidão africana, que era parte desse processo, aí no caso para acelerar a acumulação de riqueza, mas também acelerar as trocas culturais. O Brasil foi a primeira sociedade do planeta formada por gente que se juntou vinda de muitos lugares para fazer uma coisa própria. Por isso, uma sociedade muito empreendedora. Cerca de 1800, a sociedade brasileira tinha mais ou menos 4 milhões de pessoas e 550 mil, calcula-se 550 mil unidades produtivas, que é basicamente família. Essa era a produção, como se organizava. A maior parte em escravos. Entre os proprietários de escravos, poucos escravos, a média de escravos por proprietário era 5, mediana 2 ou 3. Então, quer dizer que a escravidão existia latifúndio, mas tinha uma escravidão mais disseminada dentro de pequena produção empreendedora. E isso, voltando ao tema entre Nordeste, Sul e Sudeste, era uma coisa que acontecia no Brasil todo, era uma característica que acontecia no Brasil todo. Acontecia no Brasil todo. A mudança atual, eu trato disso no livro, num período um pouco posterior ao período colonial. Então, deixa eu só antes colocar uma coisinha, que é o seguinte. O Brasil, em 1800, antes ao fim do período colonial, era uma economia mais ou menos do mesmo tamanho daquela dos Estados Unidos, quer dizer, exportavam os mesmos 4 milhões de libras esterlinas, com flutuações todo ano, população de 4 milhões de pessoas no Brasil, 5 milhões nos Estados Unidos, as maiores cidades brasileiras, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, eram maiores que as maiores cidades dos Estados Unidos, que era Filadélfia, Boston e Nova York, quer dizer, e o mercado interno brasileiro provavelmente maior do que o mercado interno dos Estados Unidos. Esse é o fim do período colonial, também o fim da era da estabilidade feudal e dos ideais feudais de estabilidade. Ao final do século XX, 1890, a economia do Brasil era 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. E foi o período onde o Brasil parou de crescer. O Brasil, durante os primeiros 300 anos, provavelmente cresceu mais do que a média europeia. Teve uma estagnação que se combinou com uma outra coisa, que no Ocidente começou o capitalismo e o crescimento das economias que foram se tornando capitalistas foi ficando mais alto
né, houve uma aceleração grande do crescimento e o Brasil ficou fora disso. Ficou fora disso porque quis manter a escravidão. E manter a escravidão, no caso brasileiro, não é só uma questão da manutenção da propriedade de um homem sobre o outro. A escravidão era também a base do sistema legal. O título de propriedade do escravo era o título jurídico mais comumente aceito como garantia no mercado financeiro, é como se deixar o seu carro empenhado hoje, né? Então, todo o sistema legal e toda a organização institucional tinha que ser adequada a esta situação onde isto era um título de propriedade reconhecido, inalienável, enfim, que tudo tinha que ser protegido. Só que era decadente do ponto de vista da produção. Em 1800, 20% da população era escrava. Em 1889, 88, na véspera da abolição, 5% da população era escrava. Então, já durante o século XIX, a produção era cada vez menos uma produção escravista e as instituições eram as mesmas da escravidão. O que fez com que a economia brasileira fosse, para manter essa situação de manter as instituições adequadas à escravidão com uma produção decadente, você foi criando distorções na economia. Então, o Nordeste passou a ser mais pobre do que o resto do Brasil entre 1850 e o fim da escravidão. Existe um estudo do Nathanael Leff a esse respeito, existe um belíssimo livro do Evaldo Cabral de Mello, O Norte Agrário e o Império, que mostra como que foi essa drenagem de riqueza do Nordeste. Criou-se o tráfego interno, então você foi tirando, mantendo a escravidão como norma e um setor único capaz de comprar no Rio de Janeiro, no Café Fluminense, você foi tirando escravos do Nordeste e substituindo por trabalho compulsório, pior, menos organizado, e também criando uma taxa de câmbio desfavorável para o Nordeste. Isso fez com que o Nordeste empobrecesse. Tudo que... Aí sim o século XIX parece um pouco com a ideia vigente. Como a escravidão acabou, em última instância, mais ligada à exportação, toda a sociedade foi sacrificada para que se mantivesse a escravidão e este é o resultado que deu na estagnação da economia durante o século XIX. O que você está colocando é um processo interessante que mostra, que coloca ali as decisões erradas que o Brasil foi tomando ao longo da história e que a gente carrega consequências até hoje. A questão institucional, da formação das instituições, de como é que a gente carregou instituições por mais tempo. A gente tem esse debate hoje, né? Não temos mais a escravidão, mas temos exatamente a questão da formação das instituições, da representatividade delas. A partir do Império e toda a passagem do Império para a República, essa tomada de decisões equivocadas parece que aumentou, né, Jorge? Não, ao contrário. A gente cometeu mais erros? Não, do ponto de vista de criação de riqueza, a República foi uma transformação radical a favor da criação de riqueza. Mas, ao mesmo tempo, a educação não avançou, a produtividade caiu. Não é bem assim. Quer dizer, depois a gente pode entrar na educação. A educação, ao contrário da economia, era muito ruim na colônia, melhorou um pouco no Império e melhorou muito mais na República. Mas, do ponto de vista do argumento central do livro, que é a história da produção da riqueza, a República, logo que foi proclamada, fez uma reforma institucional radical, né? O lugar mais assim, sensível para isso, o Brasil tinha uma lei de criação de sociedades anônimas que era chamada de Lei dos Entraves, no próprio Império. Quer dizer, era uma lei feita para que não se criassem sociedades anônimas, para que a empresa não se organizasse legalmente, para que o dinheiro, o capital juntado coletivamente não circulasse. Então, essa lei foi feita em 1860, em 1882, pode ser só 16 sociedades anônimas. Reformaram a lei, porque já tinha muita pressão, poxa, a escravidão cada vez menos importante, todo mundo precisa organizar a coisa de outro jeito. Bom, ao fim do Império, o Brasil tinha 132 sociedades anônimas. 60 dias depois da República, o Rui Barbosa baixou um decreto número 164, que começava o seguinte: é livre a criação de empresa no Brasil, bastando registrá-la na junta comercial e obedecendo às leis. Bom,
Isso quer dizer o seguinte, que é essa coisa comum hoje, que é a ideia de que um empresário com dinheiro pode organizar uma empresa, isso o Império impedia, porque a empresa era concorrente da produção da Mauá, o livro do Mauá é a história dessa má institucionalização. Bom, só em São Paulo, e só no primeiro ano de vigência dessa lei do Rui Barbosa, criaram-se 210 sociedades anônimas, contra 130 que existiam no Império inteiro nos anos anteriores. O que significa isso? Apareceu muito dinheiro? Apareceu porque houve a economia sem escravismo, precisa de muito mais dinheiro. Você tem que pagar todo mês as contas, você usa muito mais dinheiro. Mas não foi só isso. Das 210 empresas que foram criadas, 89 eram fortunas familiares que foram transformadas em empresas. Então, a família Prado, que era a família mais rica de São Paulo, juntou todo mundo lá e falou, bom, vamos pegar o nosso patrimônio, transferir os negócios, os empréstimos, as coisas para um banco, criar o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, que era, até a véspera, uma fortuna, patrimônio pessoal fora do mundo dos negócios. Era só um baú de tesouro. Era um baú do tesouro que não fazia negócio. Então, veja bem, a família Arruda Botelho fez o mesmo com o Banco de São Paulo, os Moraes Barros, o Banco União, que fez a fábrica Votorantim, e aí começa uma transformação gigantesca. Havia dinheiro, havia capacidade empresarial, havia espírito empreendedorismo, havia compras e vendas, só não havia uma lei que facilitasse a vida da empresa. Então, o simples fato de fazer isso permitiu que o crescimento do mercado formal fosse gigantesco já na Primeira República, uma transformação radical. 70 anos de estagnação no Império. Eu tenho um exemplo, eu fiz uma biografia do Júlio Mesquita, Sim. que... por causa das datas, eu repito sempre, Júlio Mesquita, que era filho de portugueses analfabetos, entrou como empregado no jornal A Província de São Paulo no ano de 1888. O jornal tinha 902 assinantes. Ele morreu, trabalhou, comprou as ações, ficou dono do jornal, morreu em 1927, 40 anos depois de começar a trabalhar. Deixou um jornal com 48.600 assinantes. Crescimento 10,5% ao ano durante 40 anos. Crescimento estrondoso, multiplicou por 53 Sim. A base de assinantes. Sim. Põe a pergunta, o jornal era um produto industrial, o que aconteceu? Ele era excepcional ou a época era excepcional? Um pouco as duas coisas. Né? Ele era uma figura excepcional, mas a época também foi de grande progresso. Para a indústria no Brasil, a industrialização que tinha começado já na mudança da lei dos entraves, que facilitou o surgimento da indústria, a indústria cresceu entre 8% e 10% ao ano no Brasil como um todo, durante esses 40 anos. O transporte ferroviário cresceu 7% ao ano, durante 40 anos. Bancos cresceram 8%, 9% ao ano. Café 2,2% ao ano. Então, você já está vendo que o quadro de crescimento econômico da formação, da história da riqueza na Primeira República super relevante. Mudou radicalmente a situação. Em 1906, a economia brasileira já crescia mais que a dos Estados Unidos e mudou fazendo reformas institucionais que facilitaram a vida dos empresários, tiraram o governo da posição de autorizador e fiscalizador de uma atividade que, se ele não fiscalizasse, andava sozinho. Foi o que aconteceu na mudança do Barbosa. Transferiu o poder do governo para o cidadão. E nessa época o Estado era pequenininho, né, Jorge? Onde é que a gente, o salto para trás que a gente perdeu toda essa pujança a partir do Estado Novo, nacionalismo, quer dizer, foi ali que começaram os erros? Não, olha, na Primeira República, no Império, o Estado, o governo central era pequeno, o governo federal, a partir da República, era alguma coisa como 2%, 3% do PIB. Quer dizer, praticamente nada com relação ao que veio acontecer depois. Essa situação e esse crescimento da Primeira República mudaram muito com a crise de 29 e a Revolução de 30 no Brasil. O que aconteceu? O cenário onde o Brasil cresceu, chamado longo século XIX, que é 1815 a 1929, o Brasil perdeu os primeiros 60 anos desse cenário em tempo da monarquia. E só com que ele pôde se integrar a um mundo que o comércio internacional crescia, que foi o mundo da Primeira República, fez com que tivesse um crescimento muito alto, recuperasse a dose de crescimento. A crise de 29 provocou uma transformação radical no cenário mundial. Quer dizer, o principal efeito da crise foi que o comércio internacional
caiu 75% entre 1929 e 75%? 75%. Foi reduzido a um quarto do que era em 4 anos, em 1933. Que loucura. Foi uma devastação absoluta. A reação do Brasil a essa devastação foi se adaptar muito depressa ao cenário. Então, foi se fechar, né? Que era o único jeito. Então, em 1932, depois de várias tentativas que não deram certo, Oswaldo Aranha, quando foi ministro do Getúlio, tomou uma série de medidas radicalíssimas. Primeira medida, câmbio, compra e venda de divisas, é monopólio do Banco do Brasil. Durante toda a colônia, todo o Império e Primeira República, comprava-se e vendia moeda como hoje. Você vai na casa de câmbio, compra e vende. Sim. Então, esta medida isolou os fluxos brasileiros de divisas isolados, isolou um pouco o Brasil do contágio da crise. Além disso, ele tomou outras medidas radicais. Todos os produtos que o Brasil exportava começaram a ser comprados pelo governo pagando em moeda nacional, através de autarquias, IBC para o café, IAA para o álcool, o Instituto da Borracha, e aí o governo tomou o risco da exportação no cenário adverso do comércio internacional para ele. Quando não tinha o que fazer com o que ele comprou, ele queimava, como aconteceu com o café. Mas isso deu para o governo, além do monopólio do câmbio, a posse das divisas da exportação, que era o bem escasso no comércio internacional que tinha caído. E, de alguma forma, protegeu a economia brasileira. E aí ele autorizou, ele entregava as divisas para quem queria. Não pagava a dívida quando não tinha e manteve a importação de equipamentos industriais. Isso fez com que a indústria, já em 1933, recuperasse o tamanho que tinha em 1928. Quer dizer, a queda da produção industrial não foi tão grande. Como a queda da agricultura foi maior, já em 1983, a indústria passou a ser pela primeira vez o principal componente do PIB brasileiro. Quer dizer, a indústria já estava toda montada na Primeira República. E a política adotada de 30 para frente fez com que esse crescimento continuasse mais ou menos no mesmo ritmo que vinha, talvez um pouco menor, mas continuou crescendo muito. Cresceram os serviços, o Brasil continuou crescendo, só usando o mercado interno, porque as exportações ficaram estagnadas de 1940 até 1966, 1,2 bilhão de dólares. Então era um crescimento que o Brasil cresceu no momento que o cenário internacional era muito adverso. Somando as duas coisas, de 1890, da Proclamação da República, até a década de 60, a economia brasileira foi a que mais cresceu no mundo. Então foi um período áureo da economia brasileira, né? E aí veio veio o regime militar. Nesse período de fechamento, o governo central era 6% do PIB. Quer dizer, cresceu em relação aos 3 que era, dobrou, mas era 6% do PIB, mais ou menos isso. Uma vez eu ouvi numa entrevista sua que você disse, a gente com a mesma fórmula, por motivações diferentes e em tempos diferentes do que acontecia lá fora, o Brasil, a primeira vez, se protegeu e conseguiu crescer, e a segunda vez se fechou completamente e se afundou, né? Porque é a forma da proteção, da economia, que não deu certo no regime militar. Então, vamos lá. Bom, vamos primeiro, é verdade isso, mas para entender essa verdade, a gente precisa ver os 2 ciclos anteriores. Quer dizer, o Brasil conseguiu crescer com uma economia aberta no mundo inteiro e num fechamento usando só o mercado interno e isolando de contágios de comércio exterior. Muito bem. Essa segunda fórmula foi elevada a um outro grau com o regime militar. Quer dizer, entre 1964 e 67, o Roberto Campos promoveu a maior estatização da história do Brasil. Criamos todos os BRAS do mundo. Não, nem tinha Brás. Ele concentrou recursos, BNH, INSS, coisa do gênero. Ainda não eram... Ainda não era. Mas só isso já levou o governo central de 6% para 9,5% do PIB e logo em seguida, ao longo do Costa e Silva Médici, até a posse do gado, perto de 17%. Então, triplicou o tamanho do governo central. É verdade. Para que isso acontecesse, teve que tirar dinheiro do setor privado empresarial e renda do trabalho. Com uma concentração de recursos imensa, a piora na distribuição de renda foi imediata. O índice de Gini do Brasil de 1960 é melhor do que o de hoje. A distribuição de renda, antes de começar todo esse processo, é melhor do que hoje.
Então, vocês terem uma ideia da concentração de recursos no Estado. Muito bem. Enquanto isso estava acontecendo, o mundo estava sofrendo uma transformação muito grande. O quê? Aquele comércio internacional que tinha parado, que tinha se recuperado muito pouco depois da Segunda Guerra, com a criação do mercado comum europeu em 1958, começou a voltar a um ritmo, uma dinâmica, uma expansão que o aproximou e levou a começar a crescer já perto do crescimento da média da economia mundial e começando a superar. Quando começou o processo de globalização Então, lá também, então, né? as primeiras nações que perceberam isso foram o Japão e Singapura, que se organizaram no começo dos anos 60 em torno dessas oportunidades, além do mercado comum europeu, que essa sim foi uma modificação radical nesse padrão que levou a aumentar muito as trocas internacionais entre essas nações e criar fluxos de comércio que foram sendo crescentemente relevantes. Esses fluxos de comércio começaram a atrair gente, até que tiveram uma atração que eu sempre noto, que é importante de fazer, que foi a nação mais isolada do planeta nos anos 60, era a China, que vinha de séculos de isolamento. O regime era comunista, 100% da produção era estatal, tinham feito 2 guerras com os Estados Unidos, uma na Coreia e o Vietnã, estavam metidos em ambas, e nesse momento o Mao Tse-tung, que era o líder maior da China, resolveu lançar a China no mundo da globalização. Conseguiu se aproximar do Nixon foi a Pequim, tirou uma fotografia e anunciou-se que a China ia abrir-se para o mercado e entrar nos mercados globais. Todo mundo achou um exotismo naquela época. E o Brasil fez o quê? Bom, só para anotar, em 1972, no momento que essa foto foi tirada, o PIB da China, PIB absoluto, era menor que o PIB do Brasil. O PIB per capita da China era 6 vezes menor que o PIB do Brasil. A produção de aço e ferro na China era menor do que a produção brasileira de aço e ferro, e a participação no comércio internacional da China menor do que a participação no comércio internacional no Brasil. Então, a China entrou na aventura da globalização com muito pouco, né? Mas achou que aquele era um caminho. Com mais ousadia, né? Mas achou que aquele era um caminho, se lançou aquele caminho. Nesse momento, logo em seguida aconteceu a crise do petróleo, que aumentou os fluxos de comércio internacional de maneira gigante, então criou um financiamento global para sustentar o crescimento do comércio, e o Brasil tomou as suas decisões de investimento através do ditador da época, que era o Ernesto Geisel, que resolveu interpretar aquele momento como um momento que diz o seguinte: tem muito dinheiro, que vai dar muita inflação, todo esse turbilhão de globalização vai dar com os burros na água, melhor coisa a fazer, vamos aproveitar esse dinheiro, nos endividar, criar muita empresa estatal, e aí que vieram as Telebrás, Siderbras, Nuclebras, Eletrobras, todas elas criam um monte de empresas embaixo de cada Telebrás, cada estado. A gente tomou gosto, né, por criar estatal. Bom, vai ver que foi lá. Não, era obrigatório, eles fizeram de propósito, era um plano propositado. Outro dia eu fui entrevistado pelo Mário Kertz, que ele foi prefeito de Salvador, falou: eu era diretor da Eletrobras aqui na Bahia, da subsidiária, acho que é Coel. Eu tinha ordem para me endividar ao máximo, fazer o máximo de projeto e me endividar com o aval do Tesouro. Por quê? Porque com as dívidas se pagava, entrava moeda estrangeira, o governo pegava moeda estrangeira, pagava o petróleo, que tinha ficado mais caro, teoricamente dava cruzeiros naquela época. Dinheiros para essas empresas aplicarem, fazerem suas obras de moeda nacional. Essas obras deveriam gerar, a usina deveria gerar eletricidade, que vendida gerava receita, que pagava empréstimo, sobrava dinheiro, e o Brasil teria crescido mais ainda. Enfim, ele apostou em ampliar o isolamento do Brasil com relação ao resto do mundo. Muitos estudiosos da época mostram que foi bem sucedido, porque as exportações e importações em relação ao PIB caíram, o Brasil ficou realmente uma economia mais isolada. Ok, ele conseguiu, pena que era a coisa errada a fazer. Naquele momento errado. Então, o que aconteceu? Na hora de pagar a conta, aquele turbilhão lá de fora começou a ficar um efervescente crescimento global, os investimentos aqui dentro não deram o suficiente para pagar a conta e o Brasil entrou em falência e o ritmo de crescimento da economia brasileira passou a ser abaixo da média mundial desde então. De 1980
70 e muitos, 80 para cá, a economia brasileira é uma das que cresce a menos da metade do ritmo da média mundial. E isso está piorando, né? Não foi só o gás, porque quando as pessoas, nos anos 80, que teve aquela recessão brutal, as pessoas perceberam que, bom, talvez os outros estivessem certos e nós não fôssemos tão bem assim. E o povo brasileiro percebeu isso, elegeu o Collor, cujo programa que fez a abertura da economia. Exatamente, começar a abrir. Muito bem, estávamos andando nessa direção durante muitos anos e muitos governos indo muito bem. Uma das coisas importantes da abertura foi a reforma na lei, no fim do monopólio do petróleo. E abriu toda a pesquisa de petróleo para contratos de risco. Então veio muita gente, perfurava-se 10, 12 poços de petróleo por ano, passaram a perfurar 215 no auge. Bom, achou petróleo. Muita gente arriscando, acharam petróleo. Então, o que fazer com esse petróleo? No desenho original, integramos o Brasil ao mercado global, via Mercosul, via coisa, vamos por aí. Aí alguém teve a boa ideia de falar, não, esse petróleo é nosso. Então, vamos voltar para trás. Agora que tem petróleo, nós vamos passar uma lei criando uma autarquia que possa ser dona de todo o pré-sal, o Estado brasileiro. Aí você já está falando do pré-sal. Estou falando do pré-sal. Você está falando de alguém, o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Ainda não é pessoalmente isso. Por quê? Porque essa ideia que surgiu no ambiente político como um todo, foi encampada por ele, mas esta ideia foi aprovada com emenda constitucional, o desenho dela foi fazer uma emenda constitucional que punha a autarquia, criava um fundo soberano que ia gerir essa coisa, é dinheiro para a educação, é dinheiro para a saúde e é espaço para as empresas. Todo mundo apoiou. Isso foi aprovado pela nação brasileira no Congresso Nacional, com 2/3 dos votos de todo mundo. Então, não é uma coisa... Nome aos bois, né? Nomes aos bois. Então, é o seguinte, a natureza do problema é a mesma natureza do problema do gás. Uma aposta em isolar o Brasil nos fluxos da globalização, manter tudo aqui dentro, aqui é nós vamos andar bem, o mercado interno é mais importante do que tudo, né? O resultado, e não deu certo de novo, De novo não deu certo, foi uma aposta errada. Por quê? Porque aquilo tudo foi feito com certas pressuposições de economia que não se realizaram. Na hora de pagar a conta, sobrou para quem? Para nós. Aí sim, a conta sobrou para nós. E uma recessão brutal para pagar isso. O número de poços de petróleo perfurados caiu a 6 no auge da recessão. Ou seja, deu tudo errado. Então, agora já se aprovou de novo, voltando 20 anos atrás ao modelo, mas depois de tudo que o Brasil está pagando. Ô Jorge, com sua visão histórica, você acha que a gente aprendeu essa lição? Olha, eu espero que tenhamos aprendido. Quer dizer, um pouco o que eu tentei fazer nesse livro foi, em vez de olhar o mundo através o mundo da produção econômica, da produção de riqueza, através de ideologias, é pelo tamanho. Então, só tem duas espécies de análise nesse livro. O tamanho de ontem com relação ao de hoje diz se crescemos ou diminuímos. E o tamanho do Brasil comparado a metrópole ou o resto do mundo, a média da economia mundial, diz fomos para frente ou fomos para trás em relação aos outros. São as duas únicas variáveis que eu analiso nesse livro. E aí é o seguinte, tem coisa que dá certo e tem coisa que dá errada com toda espécie de arranjo institucional que se queira. Político, ideológico, etc. E tal. Então, o que eu acho que o que eu procurei fazer e que eu tento falar sobre esse livro? Nós temos que olhar o que deu certo, quando deu certo e por que deu certo. E não ficar achando que a ideia A sobre o mundo produz o certo. Não, o que produz o certo é o que deu certo. O que deu certo, não tem outra... Não tem outra coisa. Então, não ficar discutindo. Você pode até discutir se é para amanhã ou depois de amanhã isso aqui é melhor que aquilo, mas o que deu certo e o que não deu, o que é história, está tombado na história como o que deu certo e o que não deu nesses dois parâmetros. O Brasil comparado com ele mesmo e com o resto do mundo. Só para a gente fechar, quero te fazer uma última pergunta, agora falando mais do ponto de vista da educação. O seu livro quebra várias leituras sobre tudo que aprendemos, né? Várias gerações aprendemos sobre a história brasileira.
como é que você vê a transformação dessa leitura na prática, nos livros de história do ensino fundamental, do ensino médio? Desde que você lançou o livro, você já percebeu uma mudança, pelo menos na disposição de recontar a história baseado no que você nos mostra? Olha, é engraçado. Sim, esse livro teve um efeito imediato, porque ele foi para a lista dos mais vendidos muito depressa, que é uma coisa inusitada para um livro dessa natureza. Muita gente leu, tenho tido muito comentário. Mas esse é um livro que vai tão na contramão do senso comum que as pessoas depois não sabem muito bem o que fazer. Elas ficam tentando... Um livro contra 500 anos. Não, e conta muita coisa com relações muito diversas, porque como ele não está baseado no que estavam baseadas as histórias tradicionais, é muito estranho. E é um efeito ruim, isso é uma coisa perturbadora. Eu mesmo, quando estava escrevendo esse livro, eu me senti muito mal. Porque é o seguinte, o bom do passado de uma nação é que ele seja conhecido, que seja partilhado de maneira mais ou menos igual por todos os cidadãos e que não haja muita dúvida a esse respeito. É que o passado, você fez o passado nos surpreender. Então, quem fez o passado dessa maneira foram novas técnicas de estudar o passado. Sim, o você foi o fio condutor dessa realidade. O fato de ser muito diferente, eu tenho noção de que é muito diferente, mas ele não facilita muito que professores e estudiosos aceitem imediatamente essas coisas e saiam fazendo. Então, eu acho que ainda vai ter um bom tempo de debate, um tempo de percepção. Como eu estou há 40 anos lidando com isso, que esse livro não é uma coisa que eu comecei hoje a fazer. Você acha que esse teu livro foi um dos mais provocadores, ou o mais provocador que você fez até hoje? Olha, na verdade eu não fiz esse livro com o intuito de provocar. Sim. Eu fiz esse livro porque eu tinha a sensação de que, enfim, era tanta coisa, tantos anos fazendo isso, que agora está na hora de resumir para todos dizer, olha, a gente tem que agradecer essa leitura, claro. Né? Eu não fiz com mais intenção do que o que qualquer bom cidadão vai fazer, que é tentar pegar o melhor que pode do que estudou para dizer, olha, o melhor que eu conheci de Brasil é isso aqui. Não, é que a provocação é independente de você, né? A provocação é independente do seu intuito, ela é uma consequência da leitura, né? Eu acho que tem isso, é um pouco automático para quem lê, tem muita surpresa, as pessoas ficam meio sem saber o que dizer. É muito interessante, tem passagens assim, por exemplo, da participação da Holanda, da guerra que foi da Holanda, assim, que é surpreendente, assim, eu não me lembro de ter visto nada parecido em nada que eu estudei. De fato porque esse tipo de... Quando você consegue dados de tamanho da economia para tudo, ajuda muito a comparar as coisas de um jeito muito diferente do que as pessoas tinham. Então fica muito mais fácil entender tudo, porque você vê mais ou menos o que estava dando certo, o que não estava, por que estava, como é que estava, tal, sem grandes sustos, a não ser o fato de que, bom, temos uma outra história da economia. Que bom. Infelizmente, a gente termina aqui essa conversa, tem papo aqui para 500 horas, pelo menos, de papo. Sim. Uma belíssima aula de economia e de Brasil que você nos trouxe aqui. Muito obrigada, Jorge. Obrigado. É um grande prazer estar aqui. Que venham os próximos capítulos. Muito obrigado.